Já imaginou uma obra de Cavaleiros do Zodíaco focado nos espectros? E mais que isso, tendo o juiz de Wyvern como protagonista? Nesse vídeo vou apresentar pra vocês Saint Seiya Meioiden Darkwing, um spin-off oficial de Cavaleiros do Zodíaco. Então já vai deixando aquele like gostoso, se inscreva no canal, e falamos demais e sem mais enrolações, bora pro vídeo! Saint Seiya Meioiden Darkwing, ou em tradução pros BR, Saint Seiya Outra História de Hades Asa Negra, é um spin-off de CDZ com roteiro de Kenji Saito e ilustrado por Shinshu Ueda. Por incrível que pareça, ao contrário de outros spin-offs que são shounens, onde o público-alvo são pré-adolescentes e adolescentes, Darkwing está na categoria seinen, que é por acaso para o público adulto. A estética do mangá pra mim me lembra muito de mangás shoujos, que pra quem não sabe são mangás tendo o público feminino japonês como alvo. Quando eu comecei a ler pela primeira vez, eu confesso que eu estranhei muito e caí no tédio dropando esse mangá. E realmente eu acho que todo fã de CDZ que não está acostumado a ler shoujo vai estranhar a história. Porque assim, ela começa muito mangá escolar. Aliás, ela começa tão escolar que até na hora de apresentar os personagens se fala a série deles e suas especialidades, como canto, karatê e etc. Quando você começa a ler, você faz uma pergunta pra si mesmo: por que eu tô lendo isso? O que diabos eu estou lendo? Isso é Saint Seiya? São 17 páginas de nada acontecendo. Só apresentação de estudantes. Eu acho que uma cena de batalha como um prólogo seria bem melhor. E nem precisaria ser longo. Apenas umas 3 páginas, só pra atiçar a curiosidade do leitor. Mas enfim, a história gira em torno de Soichiro Tokitou, um estudante secundário da faculdade Graad. Ele está em um cruzeiro de viagem da sua turma. E ele tem uma quedinha nada implícita pela estudante Yoruhime Tsukushima. Papo vai, papo vem. O navio sofre um ataque misterioso, e um gatinho que Soichiro e Yoruhime socializavam acaba caindo do navio. Yoruhime tenta salvar a gatinha, e Soichiro tenta salvar as duas. Tudo leva a crer que ele vai morrer, mas antes disso, aparece uma sombra do Wyvern, que eu adorei essa passagem, já que claramente foi baseada na cena de Isaac quando ele está prestes a morrer, e a sombra do Kraken aparece com ele sendo salvo por Poseidon. A diferença é que Soichiro é salvo pelo poder de Hades, entre aspas, já que ele realmente morre, mas é revivido. Uma marca de Wyvern aparece em seu peito, e descobrimos que ele e Yoruhime estão nos Campos Elíseos. Não só isso, como ela é a própria reencarnação da Pandora. E não acabou por aqui, temos a revelação que Soichiro é o próprio espectro de Wyvern, a estrela celeste da fúria. Somos apresentados a uma nova versão de Hades, que é um garotinho. Ele não está completamente desperto, assim como os espectros e a própria Pandora. A motivação para Soichiro lutar é que se Athena não for derrotada, os Campos Elíseos vão ser destruídos. Essa é a base principal da história. O mangá se estende parecendo muito mais um shoujo, como eu já comentei anteriormente, com um romance implícito / explícito de Soichiro e Yoruhime. E o curioso é que os espectros que aparecem, que por acaso são majoritariamente mulheres, basicamente agem como meninas de mangás escolares. Wyvern é mandado para uma missão junto de Pandora e outro espectro. Como Athena ainda não despertou completamente, a sua barreira está fraca, então eles se teleportam para cima das 12 casas para tomar a vida de Athena com uma flecha negra carregada com o cosmo de Hades. Só que antes de cumprir a sua meta, Soichiro é detido pelo Cavaleiro de Ouro de Gêmeos, que por acaso é Sojiro, que pra quem leu e não ligou os pontos, os dois são irmãos gêmeos. E mais um detalhe, a Athena era nada mais nada menos que a amiga de infância de ambos, Catleia. E esse mangá ficou nisso, mistérios e mais mistérios que são desvendados conforme passamos os capítulos. E algumas vezes a história volta no tempo para contar acontecimentos, e mano, a história poderia começar assim. Ele já tentando matar Athena e sendo protegido por Sojiro, e daí sim a história se iniciava. Mas vamos superar isso. Bem, superamos. Como eu comentei anteriormente, os espectros agora estão despertando aos poucos, e com Athena não é diferente. Os cavaleiros, como o próprio Sojiro, ficam protegendo-a em segredo. O outro muito próximo era Teseus de Ares, que cara, ele claramente é baseado no design do Mu, apresentado no filme CGI da Lenda do Santuário. Nem duvidem. Avançando na história, começa a primeira coisa meio what the fuck? A Horus de Sagitário aparece. Nesse momento a gente reflete do que se trata esse universo exatamente. Seria igual o spin-off Episódios de Assassino,
Kano, com vários cavaleiros do multiverso? Ao mesmo tempo que a maioria dos Cavaleiros de Ouro são originais, por acaso a Aioros está ali no meio. Ainda temos Cavaleiros de Prata como Capela de Auriga e Chama de Corvo, que são do clássico. Bom, como só temos 26 capítulos lançados até o momento desse vídeo, é difícil dizer o que realmente está acontecendo. Lembram que eu disse que a maioria dos espectros são garotas? Eu não acho isso ruim, muito pelo contrário. No exército de Hades se faltavam figuras femininas. No cânone do Kurumada não existia um espectro mulher sequer, até a estreia de Next Dimension com a espectro Nyan de Acheronte. Shiori introduziu mulheres como a Violet de Behemoth, mas também não foram muitas. Pra mim, é bem-vinda essa inclusão. Assim como entre os Cavaleiros de Ouro, temos duas Amazonas de Ouro, Euaria de Escorpião e Kogetsuki de Libra. Outro elemento dessa história é a inclusão de conceitos e designs feitos pela própria Shiori, a autora de The Lost Canvas. O fato do Wyvern ser chamado de o mais poderoso espectro e Radamante ser roubado pra caramba em The Lost Canvas se conectando. Espectros como o de Necromante que só aparece em TLC aparecendo aqui, como a Charlotte de Necromante. Aliás, é dito que a própria Shiori auxiliou pessoalmente no design dela. O fato dos espectros serem imortais também aqui está presente. A própria roupa de Hades é claramente uma referência à roupa que Alone usava. Eito de Capricórnio é basicamente um cagarro da vida, só que Cavaleiro de Ouro e 10 vezes mais insano e infantil. Ao contrário do clássico e de The Lost Canvas, aqui os espectros não são maus que nem pica-paus. Charlotte até protege pessoas inocentes. Por isso a guerra entre Atena e Hades aqui não é tão simples igual nos outros universos. O próprio Teseus a protege e vem a batalha de Dourado versus Dourado, pois um só quer matar o inimigo e o outro quer proteger a inimiga que protege os inocentes. Mas é claro, né? Com aquele detalhe de séries escolares, onde Teseus tem medo de falar com garotas. Por que não, né? Atena foi o detalhe mais interessante. Sua encarnação nessa era se chama Clateia. E é engraçado que quando ela tem o seu primeiro despertar, digamos assim, seu cabelo cresce, assim como Sasha quando volta a ter os seus poderes de Atena que haviam sido selados pela pintura de Alone. O jeito que introduziram o conceito de Atena aqui foi o mais genial possível. Há um tempo atrás eu tinha feito um vídeo falando que Atena na realidade seria duas entidades. Explicando melhor, existiria a Atena humana, que sempre tem que reaprender a ser Atena em cada reencarnação, e existe a vontade de Atena, que é a consciência original da deusa. E adivinha o que aconteceu? Eles simplesmente confirmaram minha teoria nesse universo em específico. Essa outra Atena se apresenta a Clateia como a alma de Atena, que seria a vontade da deusa. Gente, vocês têm noção que eu fiz essa teoria 3 anos atrás, antes de sequer esse capítulo desse spin-off ter saído? Eu fiquei impressionado, confesso. Acontece que fazendo essa separação, fica melhor de se entender que cada Atena tem seu jeito e personalidades próprias, mesmo tendo a mesma alma. E meio que em Darkwing, a Clateia não desperta de uma vez. Seu despertar é muito inicial, e isso justifica o porquê ela não é uma personagem Deus Ex Machina. Esse é o tipo de roteiro para Atena que eu queria que fosse pra Saori no clássico. Pois, como eu já falei em vídeos anteriores, quando você cria um personagem mais poderoso que todo mundo, você precisa justificar porque ele simplesmente não acaba com todo mundo e resolve tudo de uma vez. Pra vocês terem ideia, Clateia está ainda tão fraca como Atena que nem a sua barreira é forte o suficiente pra impedir o teleporte entre as casas. Entre os Cavaleiros de Ouro, o único que eu achei que meio que não combinou é o Sojiro de Gêmeos. Cara, de tantas armaduras tinha que dar de gêmeos pra ele? Sim, eu entendi que ele e o irmão gêmeo dele deviam ser nêmesis de ambos os exércitos, sendo os mais poderosos. Mas eu não acho que ele encaixe como Cavaleiro de Gêmeos. Eu não acho as cenas de ação dele empolgantes e seus ataques não parecem ser nada demais, mesmo sendo os ataques clássicos de Gêmeos. E sua própria cara não combina com a armadura. Eu tenho a impressão toda hora que qualquer outra armadura teria ficado melhor. Mas aqui é só a minha opinião, pessoal. As armaduras de ouro desse spin-off são diferentes de outras obras. Geralmente é raro ver uma armadura de ouro muito danificada. Se acontece é porque o inimigo é ultra mega power blaster poderoso. Em Darkwing, eu achei que as armaduras de ouro eram danificadas de uma forma até que muito fácil. Darkwing também faz uma trollagem com a gente. Por um momento, parece que Atena vai ser novamente incapacitada de alguma forma. Mas não aconteceu. Eu já estava nervoso se fosse esse recurso de roteiro de novo. No mais, Saint Seiya Meio Inden Darkwing é uma obra que fica alternando entre lutas normais, entre usuários de Cosmo, com momentos escolares, e isso durante toda a obra. Não digo que é um elemento ultra negativo, eu até me divirto de vez em quando, mas é provável que vai causar muito estranhamento em diversos
nossos fãs de CDZ. Eu devo admitir que muitas vezes esses momentos escolares são muito fora de tom. Parece que ficamos alternando entre gêneros de mangás, como se a história se transformasse do nada. Eu acho que vale a pena acompanhar a obra, principalmente pelo fator mistério. Quem exatamente é o vilão final? Agora, se você sente falta de personagens, digamos, imponentes, como Saga, Shaka, Radamantes, Defteros e etc., eu devo dizer que aqui, até agora, eu não encontrei um personagem assim. Minha nota, até agora, é um 7 de 10. E vocês, já leram essa obra? O que acharam? Deixem aí nos comentários. Então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar aquele like gostoso, e se você quiser me ajudar de uma forma monetária, existe meu Pix, katsupix@gmail.com, que você pode contribuir com qualquer valor, além do botão valeu demais, que você também pode contribuir com qualquer valor. É isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!